wanted your life. O sobrenatural no Brasil está presente nos locais mais exóticos, cheios de histórias e lendas pavorosas que até hoje ainda sucedem quando o sol se põe. E quem não dispensa uma aventura vai adorar visitar os lugares mais assombrados do Brasil, destinos fora do comum e cheios de histórias arrepiantes para contar. Os motivos para tanto terror são os mais diversos: casarões abandonados, lugares que foram alvo de massacres, cenários de tragédia e crime, por aí vai. Tem opção para todos os gostos. Eu sou a Domino e se você gosta de filmes de terror, histórias assustadoras e alguns sustos, vai adorar a seleção que separei com os destinos mais macabros que esperam pela sua visita. Já adianto que quem tem medo de palhaço deve pular essa história. Depois não diga que eu não avisei. Um antigo prédio de Curitiba abriga uma história sinistra de quando o lugar ainda era um presídio, inclusive o primeiro da cidade. Restaurado, hoje o espaço é o Centro Judiciário de Curitiba. Diz a lenda que no antigo presídio de Iaú existia o fantasma de um palhaço. Mas fique tranquilo, porque como dizem, ele só assombrava presos que cometeram crimes de estupro e violência contra mulheres. O que chama a atenção nessa história é que na década de 1970, um homem foi levado a essa penitenciária porque se vestia com roupas de circo e atacava mulheres com uma serra elétrica. O detento ficou preso por lá até a morte. Confesso que para eu produzir esse vídeo para vocês foi em meio a calafrios e espanto. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e eu trazer mais por aqui. E já que você já deixou seu like e se inscreveu, daqui a pouco eu vou te contar como o cangaceiro Lampião, mesmo depois de morto, está assombrando uma cidade aqui do Brasil. Uma outra história arrepiante é localizada na zona sul do Rio. O Castelinho do Flamengo funciona como um centro cultural, mas, antigamente, o lugar foi um lar da família Fernandes, que viveu uma tragédia. Conforme relatos, o casal da família morreu atropelado, na década de 1930, na frente da sua única filha. Depois do acidente, a menina ficou aos cuidados de um tutor, que a roubou e a deixou trancada na torre do Castelinho. Segundo a lenda, depois que morreu, ela voltou para assombrar o lugar em busca de vingança. Por causa disso, moradores já disseram ter visto barulhos e visto vultos na construção. A fortaleza foi construída em 1555 para ajudar na segurança da cidade, mas depois também serviu como presídio. Sem dúvida, muita coisa aconteceu neste lugar histórico de Niterói, e por isso há relatos de pessoas que ouviram gritos de agonia e ódio, lamentos e choros ao passar por perto do edifício. Vigias também disseram de ter medo de ficar na fortaleza durante a noite. Por isso, o lugar ficou conhecido como um dos mais assombrados do Rio de Janeiro. Ô Manel, tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias.
Palco do descaso das autoridades, o lugar foi criado pelo governo estadual em 1903 para oferecer assistências aos alienados. Milhares de vítimas travestidas de pacientes psiquiátricos sucumbiram de fome, frio, diarreia, pneumonia, maus tratos, abandono e tortura. Para lá eram enviados desafetos homossexuais, militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, pessoas sem documentos e todos os tipos de indesejados, inclusive doentes mentais. Em média, 16 pessoas morriam por dia e seus corpos eram vendidos ou decompostos em ácido para viabilizar o comércio das ossadas com faculdades de medicina. Nos anos 1980, após a reforma antimanicomial, pacientes e funcionários da instituição dizem ouvir choro, gritos e pancadas nas paredes de celas vazias em uma ala desativada há muitos anos. Dizem que as penas devem ser justas e adequadas ao crime. Mas e quando a punição se alonga para além da vida? Os detentos de Cariri relatam que durante a noite é comum se ouvir lamentos e choro, gritos, vocifikações enraivecidas nos corredores entre os blocos, muitas vezes até mesmo dentro das celas. Houve quem, em meio a toda essa agonia e pavor vivenciados comumente por todos os presos, resolveu tirar a própria vida por não suportar o medo. Não recomendo nem aos mais experientes estudiosos do paranormal. Tá gostando do vídeo? Então não se esquece de dar aquele like e se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das próximas curiosidades que vou lançar aqui. O próximo fato é que em 1927, a cidade de Mossoró vivia um período de expansionismo comercial e industrial, mas a riqueza que circulava na cidade despertou a cobiça do mais famoso cangaceiro do Brasil. Após dias de sítio à cidade, combates acirrados e custosas perdas, o cangaceiro e seu bando foram afugentados. Para alguns moradores da região, o lendário cangaceiro jamais aceitou essa derrota, e de tempos em tempos, o bando fantasmagórico, tendo Virgulino Ferreira da Silva à sua vanguarda, é avistado cavalgando em redor dos limites do município, fazendo cerco, notadamente delimitado pelas nuvens de poeira que surgem sem que brisa alguma sopre. O cultista do estranho poderá constatar tal fenômeno apenas ao longo das madrugadas de maio. Cenário de uma das maiores tragédias paulistanas. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio ceifou a vida de 191 pessoas, deixando outras 300 gravemente queimadas. As histórias macabras do local, com todas as suas assombrações e mitos, no entanto, remetem antes do incêndio. Anos antes, um professor chamado Paulo Camargo assassinou sua mãe e suas irmãs, e se suicidou depois em um dos apartamentos do edifício. O investigante espectral atento certamente perceberá que as assombrações relatadas vão além do incêndio e do múltiplo assassinato. A palavra correta para o local deixa de ser assombrado e se torna amaldiçoado. Até o final do século XIX, o local onde construíram o edifício Joelma abrigava um pelourinho que, segundo consta dos anais judiciosos da província de São Paulo, foi regado com muito sangue de criminosos. Este cemitério foi abandonado há muitos anos pelo município do local, de forma que, observadas as devidas precauções, convém não se dirigir ao local sozinho. Os restos mortais de mestiços e índios foram sepultados no local até 1950. Comumente, oferendas e outros rituais de religiões afro-brasileiras são encontrados sobre as lápides em péssimo estado, o que denota frequência noturna, portanto, cautela. Em princípio, é mais frutífero entrevistar os moradores da circunvizinhança.
Os relatos falam de aparições, batuques e outros sons inexplicáveis, bem como uma estranha chuva de pedras que vem atingindo todos os telhados dessa comunidade há muitos anos. As histórias envolvendo vultos e vozes no Teatro Amazonas em Manaus já vêm de longa data. De fato, mesmo os funcionários do local garantem que alguns espíritos brincalhões adoram trocar objetos de lugar, o que faz muita gente largar o emprego. Zumbi foi o último dos líderes das resistências organizadas no célebre Quilombo dos Palmares, cuja recusa à submissão à coroa portuguesa era categórica. Ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695 na Serra dos Dois Irmãos, em Viçosa, Alagoas. Há quem diga que ainda é possível ouvir os estampidos dos tiros no local. Sem sombra de dúvidas, esses são os lugares mais assombrados do Brasil. E quando você visitar algumas dessas cidades, vai se lembrar do que viu aqui. E você, já ouviu falar de alguma dessas histórias? Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.